Olá, queridos, bom dia. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os irmãos. Nós estamos iniciando a nossa live de toda manhã, a live Palavras que Edificam. E de fato, essa live ela tem edificado a vida de muitas pessoas. Eu recebo mensagens, comentários. Os irmãos relatam como Deus ele tem abençoado pessoas que assistem diariamente, pessoas que todos os dias estão conectadas juntamente conosco e estão recebendo a ministração da palavra de Deus. Então, essas lives que nós temos realizado pela manhã, de segunda a sexta-feira, ela tem abençoado a vida de muita gente. Muitas pessoas têm sido agraciadas, têm sido abençoadas, fortalecidas em Deus por meio das mensagens que nós ministramos aqui nessa rede social. Nós decidimos transformar a nossa rede social em um veículo de ministração da palavra de Deus. Aproximadamente há uns 4 meses, pelo menos, nós temos feito essas lives todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira. E nós decidimos fazer da nossa rede social um veículo de ministração da palavra, a propagação do Evangelho. E nós temos tido um prazer imenso, uma alegria muito grande de poder, de alguma forma, ajudar você, orientar você. Isso é muito bom. Ontem mesmo eu conversava com um pastor lá da África. Olha como essas nossas lives, essas nossas mensagens, elas têm atravessado fronteiras, tem atravessado aí continente, na verdade, tá atravessando o oceano. Pessoas lá do outro lado do mundo, na África, têm visto as nossas lives, têm visto as mensagens que têm sido ministradas. Você sabe que na África existem alguns países de língua portuguesa, Então eles nos entendem muito bem. E a nossa mensagem, a mensagem que nós temos levado, que é a palavra de Deus, tem chegado lá também para essas pessoas. Então eu me sinto muito feliz em poder anunciar o Evangelho de Cristo. Eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas através da minha fé e através do conhecimento que nós temos recebido, da parte de Deus por meio das Escrituras. Então é muito importante você que tem participado, você que tem acompanhado já conosco todo esse trabalho que nós fazemos. É muito importante você sempre estar compartilhando. É muito importante você compartilhar essa live, essas mensagens, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Olha que bacana. Deixa eu ver aqui os comentários. Já temos até uma irmã conosco aqui, a Josiane. Bom dia, minha querida. A graça e a paz de Cristo para você, para toda a sua família. O seu Old, A irmã Otília, sua mãe. Olha só o que a Josiane está dizendo. Estou aqui no hospital com meu pai ouvindo a palavra de Deus. Olha que bacana. Olha como essas mensagens, elas têm chegado até as pessoas. Nos hospitais, nas casas, pessoas que estão trabalhando agora nesse momento, mas que estão ali com o seu celular ali conectado, estão ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. Então, essa live ela tem uma importância muito grande, porque o objetivo que nós temos, quando eu digo nós, eu digo tanto eu, o pastor Rafael, quanto a minha esposa também, está junto comigo, estou até aguardando aqui ela descer para nós sairmos. O objetivo do nosso coração, pastor, qual é a sua intenção com
com essas lives, o senhor já está aí já há uns 4 meses fazendo esse trabalho. Qual é a sua intenção? A minha intenção é levar a palavra de Deus aos corações. Esse é o nosso objetivo. Não é levar uma religiosidade. Pelo contrário, né? Jesus até combateu a religião. Jesus não foi uma pessoa religiosa. Jesus foi uma pessoa, um homem, o Filho de Deus, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós e nos ensinou a amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Foi isso que Jesus, ele ensinou para os seus discípulos. Então, nós não estamos aqui trazendo uma religiosidade, mas nós estamos sempre ensinando o caminho da verdade. E a Bíblia diz que só há um caminho que nos leva até Deus, Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o Deus que não falha. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então nós temos com muita alegria anunciado a palavra de Deus. É muito importante o seu compartilhamento. Queria iniciar essa live falando sobre isso, que o seu compartilhamento é de suma importância. O irmão Endel também está junto conosco. Graça e paz, meu querido. Meu querido, esse tempo está complicado para a gente subir um monte, hein? Esse tempo chuvoso, carro de passeio nosso pequeno assim, é difícil de passar aí no caminho aí onde está o monte aí, hein, irmão? Mas tomara que a gente consiga hoje subir esse monte, em nome de Jesus. Amados, compartilha aí essa live, que nós vamos entrar na mensagem do dia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, uma palavra muito forte, que eu creio que Deus, Ele irá falar com cada um de nós nessa manhã. Hoje nós vamos meditar no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Essa será a mensagem do dia. Então, abra aí, por favor, você que tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia aí agora, pega e abra no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos meditar nessa palavra, que eu creio que irá abençoar e muito a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Abra aí. Se você tem a Bíblia, um aplicativo, peço que você abra a palavra, porque nós vamos meditar nessa manhã e vai ser bênção para nós. Amém, amados? Em nome de Jesus. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, esses façam a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo. Então nós vamos orar daqui a pouco, nós vamos clamar ao nosso Deus no nome de Jesus, para que Deus possa lhe dar saúde, lhe dar vida, para que Ele possa abençoar os teus negócios, a tua família, para que o poder de Deus ele esteja de fato sobre toda a tua vida, te guardando, te abençoando, te fortalecendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Daqui a pouquinho iremos realizar essa oração, a oração da fé, a oração que salva o enfermo, o abatido, o angustiado, a oração da fé em o nome de Jesus. Efésios 5, eu vou pedir para minha esposa, ela está aqui do meu lado agora, eu vou pedir para ela ler aqui a mensagem do dia para nós, para ela meditar juntamente comigo. Vou pedir para ela fazer diferente hoje, para ela ler, eu não vou interromper não, ela vai ler direto do
versículo 1 até o versículo 11. Você tiver a oportunidade para ler aí juntamente conosco, leia junto, e depois nós vamos explanando essa palavra. Amém? Então vamos lá. Efésios 5, do versículo 1 ao 11. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Forte, né, amados? Olha que palavra forte, que mensagem maravilhosa que nós acabamos de ouvir aqui, né? Minha esposa acabou de ler aqui para nós, eu estou dirigindo, mas olha que mensagem fenomenal. Eu amo ouvir a palavra de Deus, as orientações da palavra do nosso Deus, é muito bom. E olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, né? Ele já começa falando para os irmãos: sejais imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pastor, como que eu vou imitar? Como que eu faço? Há alguma possibilidade de eu ser um imitador de Deus? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque Cristo Jesus, Ele é o próprio Deus. A Bíblia fala sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma pregação para um outro momento, porque é bem complexo nós ensinarmos sobre a Trindade, mas são três que na verdade são um. E Jesus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus. E como que eu me torno um imitador de Deus? O que Jesus ele disse, amor, para os seus discípulos numa ocasião? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ou seja, como que eu faço para ser um imitador de Deus? É muito fácil de entender isso. É nós nos tornarmos cada vez mais, a cada dia, semelhantes a Jesus em todo o seu procedimento. Quando eu me torno semelhante a Jesus nos procedimentos, quando eu recebo com alegria em meu coração o Evangelho, mas não apenas recebo, mas como eu decido aplicar em minha vida a palavra de Deus, e eu procuro viver essa palavra, as orientações, eu procuro fazer aquilo que Jesus ele fazia, o que ele ensinou, então eu estou sendo imitador
de Deus. Porque Jesus, ele veio do Pai, ele foi enviado pelo próprio Pai. Ele, uma certa ocasião, Jesus disse para os discípulos: as palavras que eu falo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Porque as pessoas estavam questionando: quem é esse que tem o poder, que diz que tem o poder para perdoar pecados? Aí Jesus, ele falou: olha, a palavra que eu vos falo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Logo o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabe para onde vais. Jesus falou isso. Então, se você que está me ouvindo aí agora, aonde você estiver, se você procurar obedecer a palavra de Deus, se você procurar fazer como Jesus falou: amai os que vos perseguem, amai o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala para nós sorrirmos com aqueles que estão sorrindo, chorar com os que choram, visitar as viúvas, os órfãos, estender as mãos, se compadecer. Tudo isso Jesus fazia. E quando nós procuramos aplicar esses princípios também em nossa vida, então nós estamos sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que maravilha. Também dá para nós meditarmos da seguinte forma: as minhas ações, a minha conduta, o meu comportamento, o que eu faço, o estilo de vida que eu levo, será que de fato eu estou me reportando como um filho amado de Deus, imitando a Ele? Ou será que as minhas ações, as palavras que saem da minha boca, o que eu faço, a forma de eu agir, são totalmente contrárias aos padrões ou ao padrão de um verdadeiro filho de Deus que imita o seu Senhor no procedimento? Porque essa é a dificuldade de muita gente hoje. A dificuldade hoje das pessoas não tem sido ir para a igreja. Pelo contrário, eu acho que nunca houve um tempo que a igreja está tão cheia como hoje. Porque toda igreja que você vai, a maioria, a não ser as igrejas que estão se iniciando agora, né, está começando um trabalho, mas normalmente você vai na igreja, as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias de pessoas. Só que quando nós falamos do dia a dia, sabe? Porque você não passa a maior parte do seu tempo na igreja. A maior parte do seu tempo é fora. É entre os seus familiares, é os seus colegas de trabalho, sabe? É ali que a sua vida, é ali onde você passa mais tempo. Você passa 10 horas trabalhando, 12, 14 horas. Lá naquele final de semana, quando você está com seu marido, sua esposa, seus filhos, um tio, uma tia. Mas e ali? Essa tem sido a dificuldade. Porque ir na igreja tem sido algo fácil. As pessoas têm ido porque elas se sentem bem, confortáveis. Elas se simpatizam, né? Se identificam com a mensagem, com a palavra. Só que eu pergunto, que fruto que essa palavra tem gerado na tua vida? Porque o fruto que a palavra tem que gerar em você é de arrependimento, de você reconhecer que você é um pecador e de que você precisa de Deus, você precisa de Jesus e você precisa se tornar semelhante a Ele no procedimento, ser um imitador. Porque, repito, as pessoas têm tido essa dificuldade, elas têm conseguido ir nas igrejas, mas lá, na sua realidade, entre os seus amigos, seus familiares, elas não refletem esse Jesus que ela ouve falar dentro do templo, dentro das igrejas. Você está conseguindo compreender, entender? É como a nossa irmã falou, reflexão, é isso mesmo, precisamos refletir. Precisamos refletir quem realmente somos.
Nós temos que entender que nós temos uma filiação em Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai. E como um pai, ele tem que ser honrado, ele tem que ser reverenciado. Como um pai, ele requer a obediência dos seus filhos. E será que realmente eu sou um filho obediente? Como é que eu obedeço a Deus se quando eu estou entre amigos e irmãos, o meu procedimento não bate, não fecha, não está de acordo com os procedimentos que Cristo Jesus deixou para a sua igreja? E na igreja é muito fácil, amado. Eu não estou esperando de ninguém perfeição. Eu não sou perfeito, eu sou uma pessoa simples, eu sou um pecador, eu sou falho. Mas eu posso, se eu quiser, eu posso decidir aplicar na minha vida os valores e princípios do cristianismo. Se eu quiser, eu posso fazer como Jesus, perdoar 70 vezes 7, perdoar os que me ofendem, perdoar o meu irmão, não ser uma pessoa vingativa. Se me tratou de tal forma, eu trato na mesma moeda. Não, peraí, isso aí é pensamento, é característica, é comportamento de alguém que não está enraizado com as suas raízes fixas. Você lembra lá de João 15, que a Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois o ramo. Todo ramo que estando nele, esse dá fruto. As pessoas que agem de forma contrária é um ramo que está desconectada da videira verdadeira. Mas ela é um ramo, mas não está na videira verdadeira. É isso que eu quero passar para você nessa manhã. Que nós temos que amadurecer como pessoas, como homens, mulheres e, acima de tudo, como verdadeiros cristãos. Que cristianismo é esse que nós dizemos ter se nós julgamos os nossos irmãos, se nós apontamos o dedo para as pessoas e achamos que temos o direito de condená-las, de dizer que elas não podem, que elas são isso ou aquilo outro? Não, peraí, ninguém me constituiu juiz sobre a vida de ninguém. Deus não me deu esse poder. Pelo contrário, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e nos ensinou a amarmos o nosso próximo. Está lá nos mandamentos: amai o seu próximo como a ti mesmo. E que próximo? Todos. Até aquele seu próximo que faz coisas terríveis, horríveis. Jesus morreu por ele e por ela. Eu repito o que eu tenho falado aqui em algumas ministrações aqui nessas lives. Jesus não morreu pelos bons. Ele morreu pelo pecador, pelos maus, porque todos nós somos maus. Não existe ninguém bom, amados. Ah, pastor, eu sou bom. Eu garanto para você que não é. A sua natureza, ela é má, ela é ruim. A bondade que há no coração do homem é revelada quando o Espírito Santo de Deus, ele consegue, ele tem a permissão para entrar dentro de você, aí ele te transforma, porque aí ele remove toda a raiz de amargura, ele remove tudo aquilo que é ruim, aquele sentimento faccioso que há dentro de nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda a controlarmos os nossos impulsos. Caso ao contrário, o ser humano, ele é mau, ele é ruim. Porque o problema das pessoas é achar que alguém mau, alguém ruim, é alguém que deseja algo assim, sabe? Tem que ser algo extraordinário, algo muito grande, assim, no sentido ruim contra alguém. Não! Quantas vezes você já desejou, ainda que inconscientemente, mas lá no fundo, quando você viu alguém se dar mal, alguém que muitas das vezes era uma pessoa arrogante, uma pessoa que você via que aquele procedimento dela não era bom, e quando ela quebrou a cara, aí lá dentro de você bateu aquele sentimentozinho. Bem feito. Sabe por que o teu interior disse isso? Porque ele é mau, ele é ruim. Então não existe pessoa boa. Bom só um, que é Deus. Por isso nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo ensinou,
sejais imitadores de Deus, como filhos amados. Você está entendendo, amados? Vocês estão entendendo, queridos, a palavra de Deus nessa manhã? E olha o que diz em seguida: toda impudicícia, impureza, né, tudo aquilo que não presta, que é ruim, a cobiça, que é todas as coisas más, ruins, que satisfazem o nosso ego, o nosso desejo da carne. A nossa carne, ela se alegra quando nós alimentamos. Você sabe por que as pessoas, elas cedem ao pecado? Sabe por que as pessoas traem, as pessoas adulteram? Porque a carne se agrada dessas coisas. O nosso sentimento, a nossa carne, ela ama essas coisas. Ela gosta de tudo isso. Se não fosse assim, as pessoas não cederiam os desejos carnais. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que essas coisas nem sequer, de longe, nem sequer se nomeiam entre nós. Sabe o que isso quer dizer? O apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas não podem fazer parte da vida de um verdadeiro cristão, de um filho de Deus. Não podem nem se nomear em nosso meio. Mentira, lascívia, impureza, prostituição, pecado, ódio, nem sequer se nomeiam entre nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha consciência de que quando nós nos tornamos imitadores de Deus, então o que nós fazemos? Assim como Cristo na cruz, ele crucificou o pecado, tudo que não presta. Quando nós passamos a imitar a Deus, nós crucificamos os desejos da nossa carne, ou seja, nós eliminamos essas práticas, essas atitudes, nós expulsamos da nossa vida. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Nós imitamos a Deus. E para imitar a Deus, não posso viver na mentira. Para imitar a Deus, eu não posso continuar adulterando. Para imitar a Deus, eu não posso ter o coração tomado de mágoa, de um sentimento faccioso, ruim, de ódio. Para imitar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Para amar a Deus, os maridos que estão me ouvindo aí agora, vocês devem amar a esposa. E Cristo disse isso, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É isso, amados. A Bíblia diz que você, homem, você, marido, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se você quer ser filho de Deus, se você quer amar a Deus, você precisa. Você que é casado, tratar bem a tua mulher, não agredir a tua mulher, não espancar, bater na tua mulher. Você que age dessa forma, você merece a cadeia. Porque Cristo ensinou que nós devemos cuidar. E muitas pessoas que estão me ouvindo fazem isso e depois vão para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, Jesus, te amo, te adoro. Não, você não ama Jesus, não. Você ama outra coisa, mas o Jesus você não ama porque você não imita. Você não imita ele nos procedimentos. Então a Bíblia está dizendo que essas coisas nem sequer se nomeiam em nosso meio. E tem mais aqui, dê outro pedacinho. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Olha aí, as pessoas que agem desta forma, a avareza, a incontinência, a impureza, o pecado, amados, não tem herança no reino de Cristo de Deus. De Cristo e de Deus. Essa palavra nessa manhã está falando sobre salvação eterna. As pessoas que são religiosas, frequentadoras de igreja, mas que não vivem o que nós estamos lendo aqui nessa manhã, mas que pelo contrário fazem todas essas coisas, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, e foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da unção de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele está dizendo que essas pessoas não têm herança com Cristo e o reino de Deus.
Ou seja, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Essas pessoas não vão para o céu. Agora eu posso afirmar para você: ah, pastor, só está me julgando? Não, a palavra está dizendo. Através da palavra eu posso afirmar que as pessoas que agem na impureza, no pecado, na mentira, na prostituição, você que maltrata teu marido, a tua mulher, a Bíblia está dizendo que você está no pecado, você não pode entrar no reino de Deus. Você entende que ser um cristão vai muito além do que frequentar uma instituição religiosa? Você precisa da igreja. É lá na igreja que nós ouvimos a palavra, que nós aprendemos. É na igreja que os dons espirituais, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Coríntios, você vai ver muito sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Os dons espirituais se manifestam entre as pessoas, no meio da igreja, no ajuntamento de pessoas. Então você precisa ir na igreja. Mas eu quero dizer para você que a vida com Deus, o cristianismo, vai muito além do que o frequentar uma instituição. Isso é estilo de vida, amado. É para a vida toda e é para todos os lugares. É aonde você estiver, você é um crente de verdade. Você não é um crente na igreja. Você é um crente na igreja, no trabalho, lá no futebol. Você é um crente. Eu gosto muito de jogar um futebol, eu jogo um futebol, gosto demais de futebol. Eu vou no futebol, os irmãos às vezes me batem, me dão uma pancada, eu não xingo um palavrão. E às vezes eu vejo pessoas: ah, pastor, mas futebol é algo da carne, sabe? Futebol é da carne, o sangue ferve e não sei o que. Poxa, não dá para misturar o futebol com religião, não. Amados, conversa fiada. Quem é imitador de Cristo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue controlar os seus impulsos. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. O problema, sabe por que as pessoas xingam? Sabe por que as pessoas fazem coisas terríveis? Porque elas são carnais. Porque elas andam na carne o tempo todo. E sabe por que andam na carne? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Apenas frequenta uma igreja como se fosse uma empresa. Chegou lá, bateu o ponto, bateu o cartão, tchau, fui embora. Cumprir a meta do dia. Não, querido, o cristianismo nunca foi isso, nunca será isso. O cristianismo é um estilo de vida. É para a vida toda, é para a eternidade. É você adorar o Deus que você crê. É você servir. É você servir, como diz, servir o Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua fidelidade. É isso, é você ser fiel aonde você estiver. Isso é ser cristão. Não importa qual local, eu não me adequo, eu não me ajusto ao local que eu estou. Eu sou cristão em qualquer lugar. E se você for um cristão de verdade em qualquer lugar, você vai ser bem quisto, você vai ser bem visto. Sabe por quê? Porque os valores do cristianismo são bons. O cristianismo não me ensina a julgar as pessoas. Se você tiver em um ambiente onde as pessoas estão atacando umas às outras, julgando umas às outras, se você é um crente de verdade, você vai dizer assim: ei, irmão, preste atenção. Para que tanta confusão? Para que tanta briga? Vamos amar uns aos outros. Em vez de ficar criticando, vamos fazer o seguinte: vamos orar pela vida dele para que ele possa mudar. Isso é cristianismo. Quem é que não vai se adequar? Quem é que não vai gostar de ouvir uma coisa dessa? Ser cristão é isso, amados. E no final aqui, porque tem uma parte forte aqui também. Aqui, ó, leia o 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Meu Deus do céu, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Que obras? O pecado é uma obra infrutífera das trevas. A Bíblia diz: não sejais cúmplices, mas antes faz o quê? Reprovai-as. Reprove, queridos. Reprove, amados. Reprove. Reprove aquilo que não presta. Reprove o pecado sempre. Não aceite o pecado na tua vida. Não aceite de forma alguma a imoralidade, o que é ilícito.
Você vai ser tentado, você vai ser tentado. Reprove. Reprove. Tome cuidado, vigia. Fuja da aparência do mal, como diz a Bíblia. Reprove, porque essas coisas podem destruir a tua vida. Essas coisas destroem casamentos, famílias. Ei, toma cuidado. Toma cuidado com o que os seus olhos veem. O pecado, ele entra pelos olhos. Ele entra pelos olhos, ele vai para o coração e ele começa a se desenvolver até você chegar ao ponto de consumar aquele pecado, de concebê-lo. O pecado, ele não entra assim na vida da pessoa de uma hora para outra e ela faz, não. Ele entra pelos olhos. Então vigia o que os seus olhos estão contemplando, aonde você está fixando os seus olhos. Se é algo ruim, repreenda. Senhor, em nome de Jesus, está repreendido. Senhor, ajuda-me contra essa tentação. Não me deixe, está lá no Pai Nosso, não me deixe cair em tentação. Amados, não tenta resistir à tentação, não, fuja. A Bíblia não diz que ninguém tem que resistir à tentação, não. A Bíblia manda fugir. Olha como é interessante, eu vi o pastor Silas Malafaia falando sobre isso esses dias. E o que ele falou é algo simples, mas de uma riqueza tremenda e muito forte. Ele disse, olha, a Bíblia nunca nos mandou resistir à tentação. A única coisa que a Bíblia manda nós resistirmos é ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia manda resistir o diabo e os demônios, porque nós temos poder contra eles. Mas agora, contra pecado, tentação, a Bíblia nunca mandou a gente resistir, pelo contrário. A Bíblia está dizendo aqui, ó, reprovai-as, nem sequer se nomeiem em vosso meio. E a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia manda você fugir, meu camarada. Então você, homem, vigia esse controle que está na sua mão. O que você está vendo? Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Você, mulher, esposa, vigia. Toma cuidado. Toma cuidado para onde os seus olhos estão fixados, porque hoje está no campo da visão, daqui a pouco vai para o coração, até chegar o momento, a oportunidade de você consumar aquilo que os teus olhos estavam vendo. Tome cuidado, vigia. Não resista à tentação. Ah, mas eu sou homem de Deus. Amigo, a palavra diz para nós não resistimos à tentação, diz para nós fugimos da aparência do mal. Fuja da tentação. Resista não. Resista não, que você vai quebrar a cara. Desculpe falar dessa forma, você vai cair. Então, que essa palavra possa lhe abençoar. Essa palavra de hoje foi uma orientação de Deus para nós a respeito, acerca de conduta, procedimentos. Como proceder como um filho de Deus, como um cristão verdadeiro. Essa é a mensagem que nós pregamos, que nós amamos, sempre falamos sobre isso. Amém, amados? Espero que essa palavra, ela tenha de alguma forma abençoado a tua vida. Tá bom? Em nome de Jesus, quero orar por você agora, orar pela tua família, pelo teu trabalho, para que Deus te abençoe. Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu entro na tua presença em oração e eu quero orar por este meu irmão, por esta minha irmã, pela vida da Josiane, pelo seu Aldi, irmã Otília, toda esta família que estão vivendo esse momento, esse problema de enfermidade, mas eu creio que o Senhor já entregou a cura, o Senhor já colocou as mãos, já deu a vitória e agora é questão de tempo para se recuperar. Mas eu peço que o Senhor toque na vida deste homem agora, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê forças, que o Senhor renove as forças, que o Senhor toque com o seu poder, com as suas mãos de cura e dê vida a este corpo. Eu declaro vida sobre a vida deste homem. Senhor, toque naqueles que estão desesperados, angustiados, tristes, desanimados, depressivos. Remova esse sentimento de morte, de aflição, essa tristeza profunda que dói a alma, ela sente dor na alma. Deus, derrame a tua paz,
sobre esses corações agora. A paz que excede todo o entendimento. Deus, derrame a tua verdadeira alegria, Senhor. Tire toda tristeza, toda angústia. Eu declaro um dia de bênção na vida desses meus irmãos. Senhor, pela fé, pela autoridade do nome de Jesus, eu profetizo uma sexta-feira de vitória. Essas pessoas receberão hoje respostas, bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro a cada um, segundo a sua necessidade. E toque para que elas venham saber que só o Senhor é Deus. Que Deus abra as portas para você nessa sexta-feira. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos, a sua empresa, o seu emprego, a sua família, os teus filhos, teu casamento seja transformado. Um ambiente de brigas, um ambiente de ruína, que seja transformado em um lar de paz, de alegria, de harmonia, de entendimento. Eu determino o teu casamento transformado, abençoado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça a luz resplandecer sobre o teu rosto, não só hoje, mas amanhã e para sempre. E os que creem digam amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Vamos ficando por aqui. Logo mais às 7h30 da noite, hoje, eu, pastor Rafael Rodrigues, estarei ministrando o culto de cura, libertação, milagres e o clamor pela Sagrada Família. Venha estar conosco, tá bom? Avenida Luísa Vitória Fernandes, número 53, no bairro Jardim dos Alfineiros, aqui na zona norte da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vai ser forte o que Deus irá fazer. Deus tem abençoado muito, teremos ali testemunhos extraordinários para glorificarmos ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, beijo no coração, que Deus abençoe Josiane, um forte abraço aí para o teu pai, creio que já deu tudo certo, que ele já está mais do que abençoado. Mande um abraço para sua mãe, não pôde estar conosco hoje, não vi ela hoje aqui na live, mas ela vai assistir depois, né? Um abração aí para os nossos irmãos do Sul e para todo cidadão brasileiro. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.